Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje um programa para falar sobre uma das séries preferidas aqui do canal, que é Mad Men. Não sai daí. Pois é, e se há 10 anos atrás Mad Men já era uma série peculiar, quanto mais hoje em dia, onde nós somos bombardeados por dragões, traficantes, políticos corruptos e orgias e assassinatos em massa sem fim. Pois é, Mad Men não é nada disso. Mas Mad Men também não é uma série que fala apenas sobre os bastidores da publicidade, ou então sobre o clima político-cultural da década de 60, ou ainda sobre os segredos e mistérios que envolvem seus personagens. Na verdade, Mad Men é uma série sobre sonhos e ilusões. Na verdade, se você for traçar um paralelo com um artista ou com uma obra, acho que seria interessante vocês fazerem uma comparação com a obra do artista plástico Edward Hopper, que claramente é uma enorme influência na obra de Michael Weiner, o criador de Mad Men. Por que isso? Porque você percebe naqueles quadros austeros, singelos, carregados de uma melancolia do Hopper, aquilo que vai, de certa forma, sendo explorado dentro da própria série do Michael Weiner. E aqui é interessante uma pequena pausa para dar um histórico do Michael Weiner. O Michael Weiner foi um cara que entrou no universo da televisão graças ao apadrinhamento do David Chase, que é o criador de uma das grandes séries da TV, que é A Família Soprano. O Michael Weiner entra ali na quarta para quinta temporada, se não me falham aqui os pequenos neurônios que ainda me restam, e começa ali a ser muito influenciado e a influenciar e trocar muita experiência com o David Chase. Com o David Chase, o Weiner vai aprender e entender que para uma obra ter a sua cara, ela precisa ter o seu pulso, ter a sua liderança, você precisa assumir aquela obra para você. E isso o Weiner vai fazer muito bem justamente com Mad Men. Porque Mad Men, aliás, é um projeto que ele carregava na sua pastinha desde 1993 e somente 8, 9 anos depois de ser recusada pela HBO, que a AMC, até então uma pequena emissora aberta nos Estados Unidos, resolve apostar pesado no sonho do Michael Weiner. E aí ele abraça Mad Men, abraça a criação com toda a paixão de um autor, de um real criador. E a partir dos seus primeiros episódios, você começa a ter um fenômeno que realmente é surpreendente, porque Mad Men, como falei aqui meio que brincando, não tem dragões, na época não tinha ainda Game of Thrones, mas vocês entenderam a sacação. Não tinha traficante vendendo metanfetamina, essas coisas todas. Ela é uma série muito simples até, a sua linha narrativa é muito simples, a sua história é aparentemente muito simples. E é isso que vai terminar encantando a maior parte do público, é isso que vai atraindo as pessoas, porque você realmente não tem uma trama explícita, você não tem um roteiro tão claro sobre como aqueles personagens vão agir ou o que vai acontecer semana a semana com aqueles personagens. Isso é, mesmo no universo da propaganda, você não vai ter assim momentos em que hoje o episódio vai ser sobre a criação de tal propaganda da Heinz ou a propaganda do Lux Strike, tudo. De repente tinha um episódio que não tinha nada de propaganda e que se centrava, por exemplo, no casamento do Don Draper. Mesmo nos próprios segredos que a série apresenta dos seus personagens, eles não são tão relevantes assim no final das contas. Quando eles se revelam na trama, eles não têm um grande efeito, uma mudança em toda a estrutura da série, nada. O que acontece, na verdade, muitas vezes são efeitos internos, são implosões internas e mudanças internas dos personagens. É isso que a série termina apresentando de forma tão consistente e tão bela ao final. E para quem não conhece a trama de Mad Men, vai um pequeno pitaco aqui, porque eu não quero estragar para quem não assistiu ainda. Mas a série gira em torno de um grande personagem, o Womanizer, o mulherengo Donald Draper, que tem um casamento aparentemente estável, ou nem tão estável assim, como vocês vão perceber logo no começo, e que trabalha para uma agência de publicidade ali nos anos 60 nos Estados Unidos. E em volta do Don Draper gira aí uma série de personagens que vão ser influenciados pelas atitudes dele e ao mesmo tempo influenciá-lo. E influenciá-lo na sua redescoberta ou descoberta até do próprio sentido da vida. Você tem personagens como a Beth Draper, que é a esposa, você tem a Peggy Olson, que é uma secretária e se torna uma grande parceira na vida do Don. Você também tem o Pete Campbell, que é um cara que inveja o Don Draper e quer ter a vida do Don Draper, mas ao mesmo tempo ele não tem as qualidades do Draper, ele não é tão genial quanto o Draper, e assim você tem essa intriga também que vai gerando. E assim vai, você tem esses personagens então que vão transitando em órbita do Draper, mas criando um universo muito peculiar,
muito interessante e muito rico de emoções e sentimentos e sutilezas. Isso que é interessante. O Michael Weiner, ele o tempo inteiro ele expõe e esconde os personagens. E é o Edward Hopper, ao tentar definir qual era a intenção da sua obra, que talvez nos dê a melhor luz sobre Mad Men. O Hopper, ele fala que os seus quadros são uma tentativa de dar expressão concreta a impressões amorfas e de imensa dificuldade na pintura. Que é mais ou menos o que você percebe muito em Mad Men. É exatamente aquela coisa que está escondida, que não está explícita, que está muito mais internamente arraigado nos seus personagens e que muitas vezes é expresso apenas com o olhar, apenas com o próprio silêncio. Mad Men é uma série que trata sobre sonhos e ilusões. Os sonhos e ilusões que nos são vendidos pela propaganda e também os nossos sonhos e ilusões que depositamos nos outros e muitas vezes em nós mesmos. Mostra também o quanto esses sonhos e essas ilusões têm um preço, são caros, às vezes são inalcançáveis e que é ali, talvez na realidade do outro, na concretude do outro, na proximidade e na compaixão para com o outro, que temos aí a chave para desvendar esses sonhos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assistam Mad Men, que é uma baita de uma série. Até a próxima. Tchau, tchau.